Olá a todos, eu sou a professora Mariana Félix de Souza Prudente e vamos iniciar mais uma aula de citopatologia. E hoje nós vamos falar sobre os critérios citomorfológicos de malignidade das lesões cérvico-vaginais. Bom, os critérios citomorfológicos que falam a respeito de malignidade nas células são sempre visualizados e nós vamos observar que a maioria deles são aqueles mesmos observados, por exemplo, em inflamação, em lesões pré-neoplásicas. No entanto, quanto mais marcado, quanto mais evidente e quanto mais o DNA, ou seja, o núcleo, se mostra diferente do normal, é característico mais de malignidade do que benignidade. É sempre importante avaliar e observar a presença de células alteradas, mas a quantidade também de células alteradas que apresentam aquela alteração também é importante. Portanto, a visualização apenas de uma célula alterada fica difícil o diagnóstico, porque pode ter sido causado por algum fator externo que não ocorrido na paciente, um fator proveniente da própria técnica, ou mesmo que seja da própria paciente, mas apenas uma célula não indica que exista uma lesão no epitélio ou naquela região. Portanto, a interpretação final é sempre levada em consideração a presença daquela alteração ou daquelas alterações em mais de uma célula. Bom, em relação ao núcleo, as alterações, quanto mais marcadas, quanto mais evidentes ficam, então, falam a favor da malignidade, são a hipertrofia nuclear, que é o aumento do tamanho do núcleo, a anisocariose, que é a diferença de tamanhos de núcleo entre células do mesmo aspecto, variação da forma da célula, quanto mais aquela célula apresentar-se diferente de uma célula normal, hipercromatismo, aumento da afinidade tintorial, anisocromatismo, ao mesmo tempo que apresentam células com um aumento de afinidade tintorial, apresentam-se também células do mesmo epitélio, do mesmo tipo, né, com afinidade diminuída. Multinucleação, presença de mais de um núcleo naquela célula. Alterações da membrana nuclear e também alterações do nucleolo. Existem também os critérios citomorfológicos que afetam, então, o citoplasma. O primeiro deles é a escassez citoplasmática, diminuição do volume citoplasmático em relação à célula normal, alteração das bordas citoplasmáticas, bordas bem diferentes ou totalmente indescritíveis, invisíveis, variação do tamanho da célula, variação da forma da célula, como nós podemos observar aqui nessa fotomicrografia à direita. Essas células totalmente diferentes das células escamosas normais, com a expressão do núcleo repuxado, citoplasma também fino e repuxado. Variação na forma, presença de coilocitose, o halo perinuclear bem marcado, esbranquiçado ao redor do núcleo. Inclusões citoplasmáticas,
podem apresentar aumento da afinidade tintorial, são pontos mais escuros dentro do citoplasma, ou o oposto, menos corados. Fagocitose ou canibalismo, quando as células não fagocíticas, como as células escamosas, células epiteliais, começam a apresentar essa capacidade, como nós observamos aqui, uma célula no interior, né, dentro do citoplasma de outras, e essa célula ainda contendo 2 núcleos. Isso é canibalismo presente, então, nas lesões malignas. E superposição da membrana nuclear sobre. Em relação à célula como um todo, as alterações que demonstram, que falam a favor da malignidade são o decréscimo da adesão celular, células do epitélio que demonstram estar desgrudadas, diminuição de junções intercelulares, presença de mitose, várias figuras de mitose envolvendo as células do epitélio, e diátese tumoral, presença de necrose, presença de restos necróticos, restos teciduais, demonstrando o rápido crescimento do tumor, levando então à morte de algumas células por falta de nutrientes e oxigênio. Diátese tumoral. Nessa figura ao lado, observamos o agrupamento de células em fibras queratinizadas, essas células pontiagudas, lembrando fibras, núcleos hipercromáticos e diátese tumoral, restos teciduais, como nós observamos aqui. Essas parecendo uma areia, mais uma vez, células malignas queratinizadas, essas, com pleomorfismo celular acentuado, diferença então de forma dessas células, núcleos hipercromáticos, como observamos aqui, essa mesmo, parece manchas de tinta nanquim, aqui, e diátese tumoral, restos teciduais, hemácias, presença de leucócitos, piócitos. Lesões precursoras do câncer do colo uterino. São as lesões que são pré-neoplásicas. Na citologia das lesões intraepiteliais escamosas do colo uterino, é importante falar sobre a discariose. E o que é discariose? São anomalias essencialmente nucleares, que apresentam, então, aumento de volume ou irregularidade das formas do núcleo, dos contornos, hipercromasia, multinucleação, são típicas das células pré-cancerosas. Células, então, que apresentam apenas alterações nucleares, mas o citoplasma continua um citoplasma que lembra uma célula normal, uma célula escamosa, sem grandes alterações. Já as células cancerosas, células tumorais, vão apresentar as modificações não apenas nucleares. Apresenta discariose, apresenta alteração nuclear, mas também alteração citoplasmática. E, obviamente, que essas alterações nucleares serão as mesmas das presentes nas células discarióticas. No entanto, essas alterações são bem mais visíveis, porque elas estão mais acentuadas. As modificações do núcleo são principalmente aumento do tamanho e de número. São chamados então de macronúcleos, um aumento muito grande do tamanho do núcleo e também da quantidade em uma célula.
O citoplasma das células cancerosas apresenta também alterações de tamanho e forma, muitas vezes diminuindo a quantidade de citoplasma ou às vezes até parecendo que não existe citoplasma na célula, apenas núcleo. A lesão intraepitelial escamosa, dada pela sigla SIL em inglês, refere-se a anormalidades não invasivas, cervicais, escamosas, epiteliais associadas ao HPV, que variam desde alterações celulares associadas a uma infecção transitória até alterações celulares anormais que representam precursores de alto grau para um câncer escamoso invasivo ou um carcinoma escamoso invasivo. A taxa de discrepância entre as duas categorias de lesão intraepitelial escamosa é de 10 a 15%, considerado então alto. Bom, as alterações ou as lesões não invasivas são as lesões intraepiteliais, que estão então dentro do epitélio, cervicais, no colo do útero. Afetam principalmente as células escamosas, ou seja, do epitélio escamoso, e estão associadas sempre ao HPV. Desde uma infecção transitória, infecção inicial do HPV, que pode muito bem ser eliminada pelo próprio organismo, há uma lesão de alto grau que corresponde a um precursor direto do carcinoma, ou seja, uma lesão que tem grande probabilidade de desenvolver, de se diferenciar, de se transformar em uma lesão cancerosa. Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, sigla em inglês LSIL, correspondente à displasia leve, que é a nomenclatura de Reagan, ou NIC1, nomenclatura de Richard. Em alguns autores associam o condiloma com essa lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Isso porque o condiloma ele é a lesão provocada principalmente pelos HPVs de baixo risco oncogênico, HPV 6 e HPV 11. No entanto, esses dois tipos de HPVs têm muito mais afinidade pela região genital externa, ou seja, pela vulva. E na vulva, esses vírus estimulam a proliferação das células epiteliais, formando as verrugas ou lesões verrucosas que lembram crista de galo ou couve-flor, por conta do estímulo da proliferação das células. Portanto, o condiloma é mais associado às lesões no epitélio externo, no epitélio queratinizado, na região da vulva. Não é muito, então, usada essa terminologia de condiloma para as lesões que afetam o colo do útero. No entanto, nós podemos observar que alguns autores ainda utilizam dessa maneira. Bom, na lesão escamosa de baixo grau, intraepitelial escamosa de baixo grau, ocorre a predominância das alterações discarióticas, ou seja, que afetam somente o núcleo, em células intermediárias e superficiais. Isso corresponde às células do epitélio que são mais maduras, células com citoplasma maduro. Os núcleos aumentados de volume, 3 vezes a área de um núcleo normal, da célula intermediária normal,
pode então acontecer e acometer essas células da lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Assim como a presença de bi- ou multinucleação, graus variáveis de hipercromasia nuclear acompanhados por anisocariose, nucléolos ausentes ou, mesmo que presentes, sejam diminutos, e o contorno das membranas nucleares pode ser ou não ligeiramente irregular. A cromatina é distribuída. Essa fotomicrografia corresponde a um esfregaço, demonstrando aqui células intermediárias, um aspecto do citoplasma, então, bem característico de células intermediárias. Vou colocar aqui o ponteirinho para mostrar. Então, aqui a célula intermediária. Aqui ao redor, as células polimorfonucleares, então leucócitos. E aqui, bem no meio, bem interno, a célula com 2 núcleos, um leve aumento nuclear, hipocromatismo e apresentando a margem citoplasmática mais densa do que o normal. Bom, na lesão intraepitelial escamosa, então, de baixo grau, é sempre já caracterizada, sempre classificada quando nós encontramos na lâmina a coelocitose, que é aquela alteração patognomônica da infecção por HPV, a presença também de disqueratose ou paraceratose atípica, que é o aumento da quantidade de queratina dentro do citoplasma das células, a bi- ou multinucleação e os sinais não clássicos, são sinais que não são evidentes, principalmente a infecção pelo HPV. Nesse slide, então, podemos observar a presença de 2 fotomicrografias mostrando células com alterações claras, como coelocitose, observado nessas células, nessa célula, tá? Coelocitose muito bem marcada, então a presença do halo perinuclear ao redor dos núcleos. A binucleação, que é outro sinal clássico da infecção pelo HPV, embora também existem outras infecções, mas enfim, é um sinal clássico de alteração das células. Aqui embaixo, mais uma vez, né, células com coelocitose, mas são células nitidamente que apresentam que é a binucleação, mas que são nitidamente células maduras, são células com citoplasma amadurecido, são células intermediárias. A morfologia mostra, então, que é uma célula mais madura. Isso corresponde, então, a uma lesão recente, que é classificada como lesão intraepitelial escamosa. Lesão intraepitelial escamosa de alto grau, correspondente à sigla HCO em inglês. Essa nomenclatura refere-se também à displasia moderada a severa, que é a nomenclatura utilizada por Reagan, e a nomenclatura utilizada por Richard, ou indicada por Richard, é NIC2 e NIC3 e carcinoma in situ. Isso quer dizer que são lesões mais avançadas, com um grau de avanço para a malignidade maior do que a lesão de baixo grau. Essas lesões têm uma probabilidade menor de regressão espontânea e tem uma maior probabilidade de desenvolver para o desenvolvimento do carcinoma.
Bom, essas alterações citológicas vão afetar células menores e menos maduras, com citoplasma, né, de células parabasais, células basais, do que na lesão intraepitelial escamosa. Os núcleos vão apresentar uma marcada variação em seu contorno e muitas vezes hipercromáticos. O grau de aumento nuclear é mais variável do que o aumento da lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, podendo ser equivalente algumas vezes, mas a área do citoplasma está diminuída. Então, aumento da relação núcleo-citoplasma, por conta da área citoplasmática menor, aí às vezes nesse caso, então, ainda nas lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, a cromatina pode ser fina ou grosseiramente granular e com distribuição regular, isso é importante, distribuição regular. O contorno da membrana nuclear é bastante irregular. Os nucleolos são geralmente ausentes, mas podem ser vistos ocasionalmente. E existe as células com citoplasma de aspecto variável, podendo parecer imaturo, enlaçado, delicado e densamente metaplásico. São citoplasmas característicos de células menos maduras, células metaplásicas, células parabasais. Então, nessa fotomicrografia de esfregaço cérvico-vaginal, nós observamos as alterações que afetam principalmente o núcleo. O citoplasma tem a aparência normal, grumos grosseiros da cromatina, hipercromatismo acentuado, citoplasma pouco visível e o fundo do esfregaço hemorrágico. Aqui embaixo a gente vê essa parte alaranjada, avermelhada, então é a presença de hemácias. Mais uma vez, deixa eu colocar aqui o ponteirinho. Mais uma vez, a presença aqui de uma célula normal, intermediária, e as células alteradas, células com tamanhos variáveis, discariose severa, uma alteração, né, que afeta o núcleo muito bem marcada, grumos grosseiros de cromatina, hipercromatismo acentuado, citoplasma pouco visível, tanto dessas células quanto essa daqui. Eles perdem um pouco o citoplasma, ou então o citoplasma diminui muito de volume, fica parecendo que a célula nem tem. Bom, as células escamosas atípicas, esse termo ASCII, refere-se às alterações citológicas sugestivas de lesão intraepitelial escamosa, mas que qualitativamente ou quantitativamente não foram avaliadas, não foram suficientes para a interpretação definitiva de lesão intraepitelial, ou de baixo grau ou de alto grau. As características essenciais dessa alteração, né, é a diferenciação escamosa, ou seja, eu consigo perceber que é uma célula escamosa do colo do útero, aumento da proporção núcleo-citoplasma e hipercromasia nuclear mínima, com agrupamento da cromatina, irregularidade ou multinucleação. A presença de células escamosas atípicas na lâmina ou na amostra biológica pode também ser classificada ou denominada de significado indeterminado. Isso quando essas células apresentam núcleos de 2,5 a 3 vezes maior que o tamanho do núcleo de uma célula intermediária normal. Ocorre também o aumento da proporção núcleo-citoplasma. Ocorre a hipercromasia discreta com contorno nuclear liso e irregular e discretas irregularidades. Também quando ocorrem anormalidades nucleares associadas ao citoplasma orangiosfílico denso, que é denominado então de paraceratose atípica, que é um aumento de queratina. Nessa fotomicrografia nós observamos então núcleos aumentados, porém o perfil nuclear ainda é liso, a cromatina é fina,
discreta granulosidade da cromatina e sem grãos grosseiros observado na discariose. Então, observamos aqui a diferença dessas células para essa. Aqui as células normais e aqui esse grupinho de células então diferentes. A morfologia do citoplasma, o núcleo está maior do que o normal, no entanto, ele não apresenta uma característica de malignidade muito definida, muito marcada. Bom, muitas vezes são detectadas células atípicas numa lâmina, mas que não se pode exatamente excluir a possibilidade de ser uma célula proveniente de uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Isso ocorre quando essas células estão isoladas ou em pequenos fragmentos, com menos de 10 células, e são células do tamanho de células metaplásicas, com os núcleos de 1,5 a 2,5 a 2 vezes e meia maiores do que células normais. A proporção da área entre núcleo e citoplasma pode ser de aproximadamente a mesma encontrada em células provenientes da lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Por isso, essa dificuldade em afastar o diagnóstico de lesão de alto grau. Nesses casos, pode-se repetir a coleta e a confecção do esfregaço, a análise novamente, ou então partir para um novo tipo de método, como a colposcopia, para avaliação e biópsia do tecido. Bom, nessa fotomicrografia, nós observamos a presença de células metaplásicas, o núcleo, deixa eu colocar como ponteirinho. Então, essas células apresentando um citoplasma mais denso, menor, forma mais arredondada, às vezes uma ou outra com um núcleo mais, o citoplasma mais pontiagudo, como uma célula metaplásica mesmo. No entanto, nós observamos aqui a presença de halo perinuclear e também o discreto aumento da relação núcleo-citoplasma, como nós comparamos. Aqui o aumento da queratinização. Por fim, chegamos ao final da aula do conteúdo de critérios de malignidade. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Obrigado pela paciência e pela adesão até aqui. E até a próxima aula. Estarei online no dia e horário das aulas teóricas para discussão a respeito deste assunto. Obrigada e até mais.